Olá, 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 meu aluno de LX, tudo bem com você? Essa é a nossa segunda e última aulinha de Writer, editor de textos, ok? Então, a gente estudou já parte desse editor na aula 1, né, de Writer, e agora a gente continua. Então, vamos já, sem perder tempo, abrir aqui o nosso LibreOffice Writer. Na aula passada, a gente parou ali no menu inserir, certo? E eu quero mostrar, a gente terminou o menu inserir, mas eu quero mostrar mais umas coisinhas para você aqui do menu inserir. A gente viu, eu gosto muito dessa coisa de repetir alguma coisa na próxima aula, tá? Trabalhe com revisão. Gente, sem revisão, você não aprende. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Pois bem, você sabe o que é essa repetição no estudo? Exato, é a revisão. Então, o ideal é que o que você estudou ontem, você revise em 24 horas, ou seja, hoje. Aproveita o plannerzinho ali e faz essa organização. O que você estudou ontem, você revisa hoje. E ainda, hoje, você revisa o que você estudou na semana passada, no mesmo dia. Vamos supor que hoje é a quarentena, a gente nem sabe mais que dia que é, mas vamos supor que hoje seja sexta-feira. O que você estudou sexta-feira da semana passada de teoria? Revisa hoje. Então, hoje você faz a teoria, você faz essa revisão do que você estudou ontem e uma revisão muito rápida do que você estudou na semana passada. É uma leitura, um passar de olhos, só para fixar aquilo no teu cérebro. E se você ainda tiver tempo, faz questões. Se você não tiver tempo para as questões durante a semana, porque você já está fazendo teoria e as revisões, faz questões no final de semana. As questões, elas te ajudam tanto a revisar, quanto a estudar, quanto a conhecer a banca, quanto a mensurar o que você sabe. Ou seja, questão, gente, é tudo de bom. Mas para você chegar na questão, você tem que ter a teoria e a revisão. Então, você chega lá na questão, você não sabe o que fazer. Não é verdade? É verdade. Então, olha só. Quero mostrar para você aqui alguns itens importantes desse menu inserir, tá? Aqui no menu inserir, então, vou rever aqui com você cabeçalho e rodapé. Então, você vem aqui em cabeçalho e rodapé, clica lá em cabeçalho, vai abrir aqui, né, o estilo, enfim, do cabeçalho. Ó, coloca ali o cabeçalho, vamos lá. Eu já tinha colocado um cabeçalho, por isso que ele tá ali. Aí, cabeçalho, olha só. Percebe que o meu cursor, ele tá ali piscando, olha só. Na área do cabeçalho. Eu vou digitar aqui Kátia, quadros, 2 cliques fora dessa areazinha do cabeçalho, essa área ali de cima da margem, né, superior. Pronto, já está o meu cabeçalho ali. Se eu efetuar 2 cliques ali onde está o cabeçalho, está meu nome, olha só. Abro aqui essa edição do cabeçalho, ok? Então, inserimos aqui um cabeçalho, mesma coisa para você inserir um rodapé. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para você é essa parte do sumário e índice. Então, olha só. Presta atenção, o que você tem que saber do sumário e índice? Menu inserir, ok? Outra coisa, para você fazer um sumário, você usa estilo, né? O que são os estilos? Os estilos são conjuntos de formatação. Então, a gente tem aqui o menu estilo, já vou falar dele agora para você. Então, pensa só. Algumas vezes eu vou fazer essa pergunta para você na aula de editor de texto, tá? Você já fez um TCC? Bom, eu sou orientadora de TCC. Então, o que eu já ensinei gente a fazer sumário nessa vida, você não tem ideia. E o sumário é uma coisa fácil, que o pessoal se bate no TCC, que faz gambiarra, né? E ele é muito simples. Agora, para você fazer um sumário, gente, você precisa de estilo. Então, olha o exemplo do TCC. Você tem lá as regras da ABNT, né? Todo mundo adora essas regrinhas da ABNT, né? Só que não. E você tem, por exemplo, a citação. A citação são outras, outra formatação, não é a mesma formatação de todo o texto, não é verdade?
E vamos supor que você tenha no teu TCC, sei lá, 30 citações. Joguei um número aí, mais ou menos, 30. Já imaginou você 30 vezes ter que formatar as citações? Não. Você vai criar um estilo, olha, até tem aqui já um estilo chamado citações, né? Você pode criar um outro estilo, citações do meu TCC, né? Enfim. E você vai usar, então, esse conjunto de formatações, tá? Vai usar esse conjunto de formatações. Cada vez que você tiver que formatar lá a citação, você só vai selecionar esse estilo de citações e ele já vai aplicar ali fonte, que é a mesma, Arial, o que muda é o tamanho da fonte, né? O que muda é o espaçamento, o recuo, tudo isso vai mudar, né? Então, isso é o estilo, um conjunto de formatação. Por que ele é utilizado para o sumário, então, estilo? Olha só, veja que eu tenho aqui título 1, título 2, né? Em geral, são esses títulos que a gente usa para o sumário. Eu vou fazer rapidamente um sumário muito simples aqui para você, mas não que ele caia em prova. É só para você entender por que usa o estilo no sumário, tá? Então, olha só, vou selecionar aqui, eu coloquei alguns títulos aqui pra gente, pressiono a tecla Ctrl e eu seleciono aqui alternado esses títulos, coloquei qualquer título aqui pra gente. Vou vir aqui em estilo, né? Tem essa caixinha na barra de ferramentas de formatação e vou escolher o título 1. Pode ser qualquer um, tá? Qualquer estilo. Percebe que mudou aqui? Eu vou dar um Ctrl Enter em cada título, por quê? Para nosso sumário ficar mais bonitinho, né? Para cada título ficar numa página, dar um efeito melhor no sumário. E não sei se você lembra, mas o Ctrl Enter é quebra de página, lembra? A gente falou disso na aula passada. Então, olha só, agora eu venho aqui em inserir, sumário e índice. Eu vou usar aqui sumário, índice ou bibliografia, tá? Esse terceiro itemzinho aqui. Então, todos eles dá para fazer, mas vou usar esse aqui. Abre essa caixinha aqui, eu vou clicar que eu estou usando estilo, olha só, estilo. Clico em atribuir estilo, eu estou usando o título 1. Vou selecionar qual estilo que eu escolhi, né, para o meu sumário. E dou OK, e dou OK. E a mágica tá feita. Ele fez aqui o índicezinho, olha só, os títulos estão aqui com as páginas que eu distribuí esses títulos, percebe? Se eu alterar, olha só, se eu vir aqui, por exemplo, em sistemas operacionais, der 2 Ctrl Enter aqui nele, vou jogar ele para outra página, olha só, vamos lá. Aí, joguei para mais um, né? Vou lá no meu sumário, venho aqui em inserir sumário e índice, olha só, sumário, índice, bibliografia, estilos, atribuir estilos, título 1, OK, OK. O que aconteceu aqui? Ele já mudou aqui as páginas que estavam os meus títulos, percebe? Então, tudo automatizado, tudo bonitinho, tudo fácil pra gente, certo? E outra coisa que eu quero mostrar para você é, voltando aqui no menu exibir, olha só, os modos de exibição, como página web e o modo normal. O modo normal, perceba que eu tenho aqui um solzinho, que é uma forma, é uma imagem, ele está mostrando a imagem, está mostrando o cabeçalho, alicate a quadros. Se eu vir como página web, perceba que ele não está mostrando o cabeçalho. Isso no Word já foi bastante cobrado, então por isso que quis chamar a atenção aqui para você. Quando eu inserisse um cabeçalho, eu falei para você ali no menuzinho exibir que eu iria voltar ali para falar alguma coisa, certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um arquivinho novo, Ctrl N, olha só, não é o Ctrl O do Word, né? Ctrl N, New, arquivo novo. Vou colocar aqui um texto, olha só, já tinha esse texto ali na minha área de transferência, só dei um Ctrl V e a gente vai estudar aqui, então, o menu formatar. Vou selecionar aqui esse texto,
O menu formatar, gente, tem muita coisa pra gente ver, olha só. Mas são coisas tranquilas, fáceis. Eu vou passar um pouquinho aqui mais rapidamente, por causa do nosso tempo de aula mesmo. Mas dá uma olhada em casa, você tem que ter um material aí do Writer bem completinho, tá? Então, olha só, aqui em texto, o que que eu tenho? Todas aquelas opções de negrito, itálico, sublinhado, sublinhado duplo. O que que você tem que prestar muita atenção? Aqui, atalhos. Olha só, presta atenção aqui. Eu não lembro se a aula passada eu falei pra você, eu acho que eu falei sim. Não sei se foi a tua turma, não sei se foi essa turma, mas alguma turma eu falei. Pegar uma folha e ir anotando os atalhos que eu vou falando pra você. Porque no teu material você tem uma lista enorme de atalho, mas tem aqueles atalhos que mais caem em prova. E eu falei, faça a tua própria lista. E no momento que você está fazendo a lista, a gente está estudando. Você está estudando. Então, esses atalhos que você tem aqui nos menus, principalmente quando se trata do menu formatar, são de extrema importância, tá? Dá uma olhada ali no sublinhado duplo, ó, Ctrl D de duplo, né? O sublinhado Ctrl U de underline, tá? Vai associando aí para você não esquecer. Olha só, o sobrescrito Ctrl Shift P, tá? O subscrito Ctrl Shift B, né? Então não esquece, né? O sobrescrito para você fazer, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, né? O 2 que fica lá da exponenciação, você coloca como sobrescrito. O subscrito H2O, o 2 que está ali para baixo, né? Subscrito, olha só. É esse efeito, então. O que é o efeito taxado que a gente tem ali? Lembra de lei revogada, lei, né? O artigo revogado? Tem aquele traço no meio ali, né? Mostrando que ele foi revogado. Isso é o efeito taxado, ok? Então, tem vários efeitos aqui que você pode olhar. Olha só, aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte. Olha para esses atalhos, que eles são importantes. Maiúscula, minúscula, circular caixa. Que é isso, gente? Olha só, o Shift F3. É o seguinte, vou fazer isso aqui para vocês. Olha só. Quando eu pressiono Shift F3, olha, o texto está selecionado. Shift F3. Tá? Pera aí. Quando eu selecionei aqui o texto, pressiono aqui o Shift F3, olha só. Eu tinha pressionado o Windows Tab aqui, sem querer. Por isso que foi lá para uma ferramenta do Windows. Mas o Shift F3, olha o que ele fez. Eu pressionei uma vez e ele colocou a letra de cada palavra em maiúscula. Vou de novo. Ele colocou somente a primeira letra de cada frase em maiúscula. Vou de novo, tudo maiúscula. Isso é circundar. Ele circunda em opções, olha só. De novo, tudo minúsculo. Primeira letra de cada palavra maiúscula. Primeira letra de cada frase em maiúsculo. Tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Então, ele vai circundando entre essas opções. Isso que faz o Shift F3. Por isso que aqui ele está como circular caixa. Circular caixa. E o que é esse versalete? Vamos lá, o que é esse versalete? Eu vou colocar aqui esse trecho do parágrafo. Eu vou vir aqui em formatar e eu vou colocar em maiúscula. E esse trecho aqui, eu vou vir em formatar e eu vou colocar aqui em versalete. Olha o que acontece. Você vê que o texto ele estava todo em minúsculo. Deixa eu tirar aqui a seleção para você comparar. O versalete, gente, ele é a letra em maiúscula, que a gente está acostumado, mas veja que fica uma fonte menor. Comparo, por isso que eu gosto de colocar um texto em maiúsculo para você comparar com o versalete, senão você não consegue ter essa noção, tá? Então, isso é o versalete, olha só. Fonte versalete. Ok? O que mais que a gente tem aqui de importante aqui em texto foi espaçamento, olha só.
Então, espaçamento entre linhas, tá? O recuo, né, que a gente tem aqui, aumentar recuo e diminuir recuo. Então, deixa eu colocar aqui para mostrar para você, olha só. Aumentar recuo. Vamos lá de novo. Aumentar recuo, percebe que ele vai se distanciando da margem. Eu posso fazer o mesmo aqui com essas setinhas, olha só, na régua, ok? Certo? Então, aumentar e diminuir recuo. Que mais que a gente tem aqui? Os alinhamentos, presta atenção nos atalhos. Não esquece que o justificado é retinho dos dois lados, atalho ali o Ctrl J, tá? Então, esses atalhos você vai ter que trabalhar neles. A gente tem aqui listas, né, de marcadores, lista numerada. Então, olha só, vamos lá, vamos colocar aqui. Informática, português, opa, um enterzinho aqui cai bem, e matemática. Então, vou selecionar esses bambinos aqui, vou aumentar o tamanho da fonte para você não sofrer em casa, né, para você visualizar bem. E vou vir aqui em formatar listas, olha só, eu tenho aqui marcadores, perceba o atalho, Shift F12, eu tenho aqui lista numerada, olha só, informática, português, matemática, eu tenho aqui uma lista numerada, então vou em formatar listas e eu tenho aqui, então, esses, né, marcadores, lista de marcadores, lista numerada, e aqui eu tenho os níveis, né? Posso rebaixar um nível, aumentar um nível. Então, por exemplo, aqui, vou dar um Enter e vou digitar aqui sistemas operacionais e vou colocar aqui o Windows, tá? E vou colocar aqui Linux, ok? Se eu vir aqui em frente a sistemas operacionais, venho aqui em formatar listas, eu posso rebaixar um nível. O que aconteceu? Ele foi um nível aqui para dentro. A mesma coisa eu posso fazer com o Tab, olha só. Cada vez que eu pressiono o Tab, ele vai entrando um nívelzinho, tá? Para a gente poder fazer os índices, né? Que é isso que a gente chama aí de indentação, vamos dizer assim. Então, ali com os marcadores, certo? O que mais que a gente tem aqui? Clonar formatação. Gente, essa ferramenta aqui é o pincel, para quem conhece o Word, né? O pincel de formatação. Então, o clonar formatação, ele é bem importante. Então, vamos pensar, eu tenho um texto aqui, olha só, que ele tem uma formatação diferente dessa aqui. Vamos dizer que eu queira copiar essa formatação para o outro parágrafo. Seleciono uma palavra, venho no clonar formatação, que pode ser o botãozinho que está aqui, clico nele e olha só, copiei a formatação. Agora, se eu pressionar aqui um clique duplo, olha só, o que acontece? Eu vou passar essa formatação em vários textos, tá? Em vários textos. Qual que é a diferença, então? Se eu clicar uma vez no pincel, eu consigo copiar, colar essa formatação uma vez só. Porém, se eu efetuar um duplo clique, eu posso ir colando essa formatação, né, em vários textos alternados, tá? O duplo clique, ele tem caído em prova aí, então fica meio de olho nisso, ok? Ok. Vamos voltar aqui, então, pro menu formatar. Limpar formatação direta, Ctrl M. O que ele faz? Olha só, pegar esse parágrafo aqui, vou colocar um negrito, um itálico, uma corzinha. Se eu clico aqui e limpar formatação direta, o que acontece? Esse meu texto vai ficar com a fonte padrão do LibreOffice Writer, que é a fonte Verdana 12 sem nenhum efeito. Isso que ele faz.
tá? Então, limpar formatação direta. O que mais que a gente tem aqui de importante? Formatar, aqui olha só, a formatação de caractere, que abre a caixinha de formatação de fonte, tá? Então, aqui lá no Word, a gente tem formatar fonte. Aqui a gente tem formatar caractere. Abre essa caixinha de diálogo caractere, ok? Bem tranquilo. Aqui, parágrafo. As formatações de parágrafo. Então, aqui tem a tabulação. É difícil cair tabulação. Eu não vou passar aqui para vocês porque é raro de cair. Pode cair? Pode. Tá no teu material. Dá uma olhadinha lá. Qualquer dúvida você me pergunta. Tá? Eu não vou passar aqui por causa do nosso tempo e cai pouco em prova. Mas dá uma olhadinha ali no material, qualquer coisa me pergunta sobre a tabulação, ok? Que mais aqui que a gente tem? Os marcadores de numeração aqui, né? Então, ali a gente viu as listas, aqui a gente tem os marcadores, numeração, estrutura de tópicos, né? Então, que é bem parecido ali com as listas que eu expliquei para você. A gente tem aqui configuração de página, que é essa configuração de imagem, orientação, retrato, paisagem, tá? Então, importante também, dá uma olhadinha nisso também. Tudo que eu falar para você, gente, olha. O que a gente tem aqui? Colunas. Então, se eu tenho, né, um texto, posso selecionar esse texto, vir aqui em formatar, vir em colunas, vou escolher o número de colunas, olha só, coloquei aqui 2 colunas, né? Tem aqui várias configuraçõezinhas que você pode olhar, mas a básica é essa, ok. Ele coloca ali o meu texto em colunas, certo? Que mais? Vamos lá. Marca d'água, que é uma ferramenta que cai pouco também em prova, mas aquela imagem, logotipo, né, que tem ali num prontuário de médico, né, por exemplo. Posso aqui formatar uma figura, então eu vou inserir aqui uma figura e aqui eu vou formatar essa figura, ok? Estilos, já expliquei para você, vou falar agora sobre tabela. Ctrl N, vamos abrir um arquivinho novo aqui para a gente inserir então essa tabela, olha só. Tabela, venho aqui inserir tabela, atalho Ctrl F12, clico aqui, vou escolher o número de colunas e de linhas, se eu quiser algum estilo, né, venho aqui inserir, ok? Bom, inserir a tabela, perceba que aqui na parte inferior abriu a barra de ferramentas da tabela, tá vendo aqui? Abriu essa barrinha de ferramentas. E aqui eu tenho o menuzinho tabela que tem um monte de ferramentas para usar na tabela. Inserir linhas acima, abaixo, excluir linhas, colunas, né? Inserir linhas e colunas também. Parte de seleção, tamanho, altura da linha, largura da coluna. Deem uma olhada. Isso aqui, gente, é tudo coisinha simples que basta você dar uma olhada nisso, tá? Para agilizar aqui nossa aula, para eu passar para vocês as coisas mais importantes. O que eu tenho de mais importante na tabela? Bom, eu tenho a opção de mesclar células, que é igual lá no Calc, no Excel, que a gente aprende. Dividir célula também eu posso, dividir uma tabela em 2, né? Proteger essas células aqui, colocar, então, essa parte de senha, né? Posso fazer isso também. Os formatos numéricos, estilo da tabela. E importante aqui, repetir linha de cabeçalho nas páginas, né? Então, isso é importante, tá? Isso é importante. E agora vem a parte mais importante de tabela, que é o que mais cai em prova. Olha só, converter tabela em texto, texto em tabela. Então, isso aqui é uma das cobranças, né? De tabela, assim, que a gente sempre vê em questões de prova. Se você tem um texto e você quer converter esse texto em tabela, seleciona o texto, vai no menu tabela e converte o texto em tabela. Se você tem uma tabela, você não quer mais a tabela, você quer o texto.
né? Seleciona a tabela e converte ali, então, essa tabela em texto. Ou o cursor dentro da tabela já é suficiente. Outra coisa cobrada em prova. Se no Writer eu posso utilizar fórmulas, posso. Então lá, soma, máximo, médio, todas essas fórmulas eu posso utilizar sim no Writer, ok? Então, aqui são as coisas importantes da tabela. Fora isso, o que é importante? E bem importante, movimentação na tabela. Como que você se movimenta na tabela? Exato, com as setinhas, olha só, setinha, com a tecla Tab também. E olha só o que eu vou fazer agora. Estou na última, presta atenção, estou na última célula da tabela e pressiono Tab. O que acontece? Insere uma linha ali abaixo na tabela. Isso é muito eficiente. Eu uso bastante editor de texto, mas o Word, né? Mas eles são muito parecidos, o Word e o Writer, para o uso. Para a prova que eles são diferentes por causa dos atalhos, isso incomoda bastante. Mas veja, todo editor de texto tem tabela, tem cabeçalho, mouse de exibição, formatação de página, de fonte, tudo, né? Mas no Word, por exemplo, a gente tem inserir símbolo, no Writer inserir caractere especial. Para a prova isso é uma baita diferença, gente. Tá? Então, isso de inserir uma linha, né? Você tá lá trabalhando a tua tabela, de repente, faltou uma linha. Você vai ter que largar o teu tecladinho, pegar o mouse e lá inserir uma linha abaixo? Não, criatura. Você vai lá e só tab na última célula, que geralmente você já tá na última célula mesmo, e daí falta uma linha, né? Tab, ok? Não esquece disso. Menuzinho formulário. O que eu tenho aqui? Só essa parte para... Isso eu não vi cair em prova, só essa parte para formulário. Você quer colocar ali uma caixa de texto, né? Um botão de ação, de opção, enfim. Acho improvável cair, mas é bom que você saiba que existe esse menu formulário. Deixa eu sair aqui desse arquivo da tabela. Menu ferramentas, bem importante, eu tenho aqui a correção ortográfica, que o atalho é o F7, e a verificação ortográfica automática, que é o Shift F7, tá? Então, o que ele faz aqui? Olha só, vou colocar aqui, vamos colocar a palavra costuma aqui bem, né, com Z, possa, com C cedilha. Deixa eu ver aqui, quando instalamos um sistema operacional, estamos, de certa forma, definido para os recursos. Vamos ver. Então, aqui, vou vir no menu ferramentas, vou vir aqui em verificação ortográfica automática, né? O que ele faz aqui? Olha só, quando eu coloco ali, ele já coloca para mim esse sublinhadozinho, onde eu tenho erro. Olha só, a minhoquinha ali. O possa, ele existe, né? Possa com... ficou errado ali, mas ele não conseguiu entender. Mas ele coloca esse sublinhadozinho aqui, e se eu não uso verificação ortográfica automática, ele não coloca. Tá? Se eu venho aqui no ortografia, que é o F7, vai abrir essa caixinha de diálogo, de correção da ortografia, ele travou ali, ó. O Writer sensacional, né? Ele travou aqui, mas ele vai permitir, então, que eu corrija a ortografia. Vamos ver se ele volta ali, enquanto isso eu vou explicando aqui pra você, ó, já voltou. Então, eu tenho uma palavra que está errada, eu posso ignorar essa palavra, uma vez, ignorar sempre. Eu posso adicionar ao dicionário do Writer, que daí ele não vai mais apontar como errada. Eu posso corrigir, olha só, vou clicar aqui em corrigir, ok? Então, a ortografia e gramática. Eu tenho aqui idioma, tá? E dentro de idioma, gente, eu tenho hifenização. Gente, isso aqui é importante. Examinador gosta de perguntar onde está hifenização no Writer. Menu ferramentas em idioma. Você vê que ele está bem escondido, né? E o que é essa hifenização? Nossa, os editores de texto, mesmo quando a gente usa o justificar, o que acontece? Ele
ele calcula o espaçamento entre as palavras, certo? O hifenizar, ele vai fazer com que se uma palavra não cabe ali no final, né, da tua página, ele vai separar em sílabas e colocar aquele tracinho que é o hífenzinho. A gente aprende isso lá no ensino fundamental. Então, eu tenho essa opção da hifenização. Ainda em ferramentas, o que eu tenho aqui? A autocorreção, mas que eu vou mostrar para você depois isso ali em opções. Olha só, posso colocar aqui número de capítulos, número de linha, notas de rodapé e nota de fim, tá? Que a gente usa isso em TCC, assistente de mala direta, opções. E tenho aqui, voltando aqui em autocorreção, eu tenho opções de autocorreção. Então, aqui vai abrir uma caixinha de diálogo para mim, pera lá, ele já vai abrir, olha só. E que ele vai me dar algumas opções, como por exemplo aqui, ó, corrigir duas iniciais maiúsculas. Se eu digitar uma palavra dentro de 2 asteriscos, ele deixa negrito, dentro de 2 barrinhas itálico e assim por diante. Então, dá uma olhadinha nessa guiazinha opções e aqui substituir. Já aconteceu com você de você digitar, por exemplo, C, letra C, dentro de parênteses, ele virar um C dentro da bolinha? É porque ele está aqui, isso está programado, vamos dizer, configurado aqui nessa substituição. E aqui tem várias substituições, né? Substituir o texto quando você digita, né? Desde erros que você pode ter numa palavra, né? Pode estar aqui, então, nesse substituir, certo? Bom, então, dos menuzinhos, gente, é isso que a gente tinha que ver. O que a gente vai ver agora? Olha, 2 coisinhas que a gente ainda tem que passar, que são as abas, que a gente tem nessa versão, que pode cair na tua prova, e também essa barra de ferramentas lateral aqui. Então, essa barrinha, ó, tá vendo que tem uma barrinha de ferramentas aqui lateral? Pois é, se eu clicar aqui nela, olha só, eu consigo esconder ou ocultar ou mostrar essa barrinha. Então, esse primeiro botãozinho aqui, configurações da barra lateral. Então, eu tenho aqui todas as opções que eu tenho, propriedades, página, estilo, galeria, navegador. Venho aqui, por exemplo, isso aqui, propriedades, vai abrir, isso aqui a gente já estudou. É só para você conhecer que eu tenho também essa barrinha. Aqui, olha só, página. Tá? A configuração de página, aqui são os estilos, configuração dos estilos, aqui galeria e aqui o navegador. Aqui no menu exibir eu tenho o navegador, eu não mostrei ele para vocês, que eu me lembre. O navegador é importante, olha só. O navegador, o que ele faz? O atalho dele, inclusive, é o F5. Esse atalho F5, ele é bem... por causa, né? Por quê? Porque o F5 no navegador, nos navegadores é atualizar, no PowerPoint é apresentar os slides e aqui no Writer ele é o navegador. O navegador ele corresponde ao ir para do Word, né? Então, não esquece o atalho dele, menu exibir, eu tenho o navegador e na barrinha lateral também. Então, por exemplo, eu tenho 500 páginas no Writer, quero ir para a página 99, só digito aqui, olha só, 99 e pronto, ele vai. Ou quero ir para uma tabela, para um link, né? O navegador é navegar no teu documento, tá? É como o ir para. E eu tenho ele aqui na guia exibir, e na guia não, no menu exibir, e no menu editar, eu tenho o ir para a página. Esse, gente... ele não te permite ir para uma tabela, para o hiperlink, né? Ele vai para a página apenas, ok? Para a página. Mais uma coisinha que eu quero mostrar aqui para você, olha só, que são essas guias, as abas do Writer. Então, dá uma olhadinha aqui. Menu exibir. Interface do usuário, olha só, eu tenho aqui algumas opções de interface e eu tenho a opção em abas, tá vendo aqui? Então, vou clicar ali, exibir, interface do usuário em abas. E aí, gente, além do menuzinho, eu tenho as abas, ó.
aba arquivo, início, inserir, layout, referências, revisão, exibir ferramentas. Sim, as ferramentas são as mesmas que a gente estudou, mas você tem que ter ciência que essas abas existem, senão o examinador vai falar, vai lá na aba referências e você tem sumário. Aí você vai falar, não, isso é lá no Word, presta atenção. Presta atenção, isso é novidade do Writer. Até quem usa o Writer pra caramba, tem gente que nem sabe disso, porque você tem que exibir, né, essas abas, ok? Mais uma coisinha aqui que eu quero falar para vocês, que eu não falei, aqui no menu inserir a gente tem seção, olha só. A seção, gente, não é algo que vai cair na tua prova para você, de como você faz. É o menu, talvez, né, menu inserir, mas para que serve a seção? E eu vou mostrar para você aqui, eu vou pegar uma telinha em branco aqui pra gente, para mostrar aqui para você sobre a seção. Então, o seguinte, presta atenção. Olha, eu vou mostrar para você exatamente os exemplos que vão para a prova. Ó, que ótimo isso. Presta atenção. De novo a pergunta, você já fez um TCC? Olha só, vai servir de alguma coisa toda aquela raiva que você passou agora. E você passou raiva, se você fez um TCC, você patinou nessa parte aqui. Olha só, a não ser que você seja ótimo em editor de texto, senão você patinou. Eu tenho aqui, num TCC, a capa, aí eu tenho aquelas páginas de agradecimento, dedicatória, né, tudo aquilo lá. E depois eu tenho a parte do desenvolvimento do meu trabalho. Ok, o que acontece? A primeira página, a capa, no caso, eu não numero, ou seja, eu não coloco o númerozinho, capa não tem número, né? E eu não conto o número de página, não é assim? Aí aquelas páginas de agradecimento, dedicatória, folha de rosto, papapá, o que acontece? Eu não numero, ou seja, não vai o número de página ali, mas eu conto como uma página. E o restante, o desenvolvimento, eu numero e eu conto. Então, na prática, esse exemplo aqui ia ficar como? Olha, que eu não vou contar a capa, aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Como fazer isso num editor de texto? Isso vale para o Word também, que eu estou explicando aqui para você. Eu uso seção, tá? Quando alguém tá lá passando raiva para fazer isso, o que a pessoa faz? É a gambiarra que a pessoa faz. Vê se você se encaixa nisso ou se você conhece alguém que faz isso. Ela vai fazer um documento para capa, um outro arquivo para folha de rosto, agradecimento, essas páginas que não vai o número, mas conta, e outro arquivo para o desenvolvimento. Porque ela não sabe como é que faz para uma página coloca, numera, não numera, ela não sabe. Você usa seção. Sempre que você pensar em fazer essa gambiarra de fazer vários arquivos, vários documentos ali, você vai usar seção. Então, aqui eu tenho seção 1, aqui eu tenho a seção 2 e aqui eu tenho a seção 3. E aí eu consigo dizer, configurar o Writer ou qualquer editor de texto, né, como o Word, por exemplo, que a seção 1 não numera e não conta, a seção 2 não numera e conta e assim por diante. Outro exemplo que a gente tem é o seguinte, olha só, já caiu em prova também. Eu posso ter no mesmo arquivo, no mesmo documento, orientação, paisagem e retrato? Posso, desde que eu tenha aqui a seção 1 e a seção 2. Ok? Então, eu crio essas seções. Legal, né? Isso cai bastante em prova, também eu não poderia deixar de falar isso para você, certo? E voltando aqui no Writer, mais uma coisinha que eu quero falar aqui para você, é aqui a barra de status, que tem diversas informações, mas tem uma informação aqui bem importante, que é esse disquetezinho vermelho. O que ele significa? Olha só, gente, para você ser nomeado, você precisa saber o que significa esse disquete vermelho. Então, é o seguinte, ele está dizendo para mim que este arquivinho aqui não foi salvo. Só isso. Agora eu venho aqui e vou salvar esse arquivo. Olha só, menuzinho arquivo,
salvar, né, Ctrl S, vou colocar aqui, tá sem título 3, vou colocar aqui aula 2, vou salvar lá na minha área de trabalho, salvei. O que aconteceu com o meu disquetezinho? Dá uma olhada. Não é mais vermelho, ele já tá pretinho. Agora, presta atenção, eu vou vir aqui e vou colocar um simples espaço na frente da palavra quando, ali do primeiro parágrafo. Acompanha, olha só. O que aconteceu com o disquetezinho? Vermelho novamente, vermelho novamente. Então, quer dizer, eu salvei esse documento, mas eu fiz uma alteração nele agora. E o disquetezinho ficou vermelho para me lembrar que eu não salvei essa alteração. Agora, Ctrl S, vou só pressionar aqui Ctrl S, salvei, pronto, já tenho novamente o disquetezinho ali pretinho. De novo, alteração, perceba que aqui também, olha só, o disquetezinho ficou com uma bolinha vermelha, dizendo, ó, meu filho, você não salvou. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Agora eu vou salvar, Ctrl S, desapareceu ali a bolinha vermelha. Em versões mais antigas do Writer, ao invés do disquete ali na barra de status, a gente tem um asterisco. Quando ele aparece, como se o disquete estivesse vermelho, e quando ele não aparece é porque está salvo ali o documento, ok? Então, isso também é importante. Uma última dica, além dos atalhos que você já sabe que você tem que estudar, estuda essa parte de seleção de texto, que está bem explicadinho no teu material, ok? Faz isso também, que também é importante, certo? Bom, então, o Writer, a gente termina por aqui. Terminamos o Writer aqui. Grande beijo para você e até lá.